Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Deuteronômio capítulo 8. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o pai ou um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com um maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. O capítulo 8 de Deuteronômio nos fala sobre a escola do deserto. A geração Josué e Caleb, ela foi forjada no deserto. A geração que entrou na terra da promessa, ela foi por Deus provada, aperfeiçoada, santificada em meio ao deserto. Irmãos, se nós não discernirmos os desertos de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida como família, na nossa vida até como congregação, se nós não entendermos
e não nos submeter ao tratamento de Deus em meio aos desertos, nós vamos ficar de fora de promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, uma das chaves espirituais para a gente entrar nas promessas, conquistar heranças em Deus, é discernir os desertos e nos submeter aos processos de Deus, para que a gente possa experimentar essa vida abundante, para que a gente possa conquistar a promessa. Nós queremos promessas de Deus, e alguns até creem nas promessas de Deus, mas quando chega o deserto, irmãos, muitas pessoas morrem, muitas pessoas murmuram, e muitas pessoas retrocedem. A cada deserto elas retrocedem a áreas do Egito, de onde Deus as tinha tirado. Lá em Atos diz que o povo de Israel no coração voltou para o Egito. O deserto é uma escola de Deus. Deserto não é um acidente, deserto é uma agenda de Deus. Deserto não é algo que vai parar a obra de Deus na sua vida, pelo contrário, Deus te chama e me chama para o deserto, é um chamado de Deus, passarmos por ele, não é a sua estação final, mas é um caminho que nós precisamos saber entender e nos submeter ao que Deus quer fazer em nós, em meio ao deserto. Irmãos, preste atenção comigo, Deuteronômio capítulo 8, talvez seja o capítulo mais didático de toda a Bíblia sobre os propósitos de Deus em nossos desertos. Deus é muito claro, e eu quero colocar 5 propósitos de Deus em meio aos nossos desertos. Primeiro, Deus nos leva ao deserto para abater todo o orgulho que há em nosso coração. É muito claro no versículo 2, o Senhor diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Irmãos, quem de nós pode dizer que não há orgulho dentro da gente? O versículo 16, o Senhor mais uma vez repete a mesma revelação. Ele diz: no deserto o Senhor te sustentou com maná que os pais de vocês não conheceram, para humilhar vocês. Isaías capítulo 2, versículo 11, diz que o dia do Senhor vai abater toda soberba humana. No dia do Senhor, todo orgulho que há em mim e em você, acredite, há em nós, será abatido, para que somente o Senhor seja glorificado. Então não despreze, não desperdice os desertos e as provas, porque Deus está querendo matar o orgulho que há em nós. O deserto é uma escola maravilhosa, mas para quem é bom aluno, para quem se submete a esse tratamento do caráter. Segundo lugar, Deus deixa claro que o propósito do deserto é mostrar o nosso coração. Olhe comigo no versículo 2 ainda de Deuteronômio 8. O Senhor os guiou pelo deserto para humilhar vocês, pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. No versículo 1, o Senhor diz: tenham cuidado de cumprir os mandamentos. Mas agora o Senhor diz: eu levei vocês para o deserto para que vocês conheçam como é o coração de vocês. Você não conhece o coração de uma pessoa quando ela está no melhor momento da vida dela, quando ela está experimentando uma emoção forte para com Deus, ou quando ela recebeu uma grande bênção. O nosso coração é revelado mesmo no meio do deserto. O deserto é uma prova de Deus. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus como obreiros aprovados, e eu quero te lembrar que você só pode ser aprovado se você fizer a prova. E quando a gente faz a prova e é reprovado, você tem várias reações possíveis. Tem gente que quando é reprovado, ele fica irado com Deus. Tem gente que quando é reprovado, ela fica irada com outras pessoas, murmuram contra os líderes. Israel fez isso. Tem gente que quando é reprovado, ele diz: não dá para mim, essa prova é muito difícil, ele retrocede. Mas amado, o Senhor está dizendo que o deserto, Deus vai mostrar para a gente o nosso coração, o nosso nível de fidelidade e amor por Ele. E por que Deus mostra isso? Para nos levar a um quebrantamento, para que sejamos aprovados e entremos na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, lembre-se que a palavra de Deus em Deuteronômio
Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ame-o de todo o seu coração, ame-o com todas as possibilidades, com toda a sua força. E quando Deus nos leva ao deserto, Ele mostra o nível do nosso amor genuíno para com a presença e a vontade dEle. O deserto expõe o nosso coração para nós mesmos, porque Deus já conhece, mas nós vamos conhecer mais da gente em meio aos nossos desertos, e as pessoas perto da gente também. Terceiro propósito do deserto, Deuteronômio 8, o Senhor diz que Deus nos leva para o deserto para nos ensinar a depender totalmente dEle. Versículo 3, o Senhor diz isso: Ele humilhou vocês, os deixou passar fome, e aqui fome, entenda, escassez. Deus sempre vai nos dar o que é necessário para suprir as nossas necessidades. No deserto não vai faltar tudo. No deserto, na verdade, Deus vai nos dar o suficiente, às vezes muito menos do que a gente gostaria, mas o suficiente para que a gente continue caminhando com Ele, tendo o sustento dEle. E o versículo 3, então, ele diz: Ele te humilhou, deixou passar fome e o sustentou com o maná que vocês não conheciam, nem os pais de vocês, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E olha o versículo 4: durante esses 40 anos, as roupas de vocês não envelheceram, e nem seus pés ficaram inchados. Às vezes nós questionamos tanto Deus quando há uma enfermidade, ou quando há algum tipo de perda, até material, e esquecemos que tudo que nós temos, que tem sido preservado, e tudo que nós temos que está saudável, é a graça e o amor de Deus em movimento na nossa vida. É a graça constante dele em nossa vida. Pense que o povo de Israel murmurou, foi reprovado, e mesmo assim havia uma graça de Deus que manteve as roupas e os pés. O Senhor tem curado você e a mim. Mesmo que a gente tenha momentos de prova, mesmo que o deserto tenha escassez. E por que Deus então nos leva para lá? Porque a Bíblia diz que é Deus que levou, amado. Da mesma maneira que Ele levou o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para quê? Para nos ensinar a depender totalmente dEle. Porque quando nós estamos nos momentos bons, nos momentos de alegria, a gente tem uma dependência de Deus, mas também uma dependência dos nossos sentimentos, dos nossos amigos que estão nos ajudando. Nós temos uma dependência também das circunstâncias, da provisão que nós temos, e de repente Deus permite que tudo saia. Para quê? Para que eu e você venhamos a depender somente, totalmente, mais ainda dEle. Nós aprendemos a confiar mais no Senhor na hora da escassez, na hora dos desertos. Em quarto lugar, quarto propósito do deserto é para que a gente entenda que toda vitória e toda provisão vem das mãos do Senhor. Toda vitória que você tiver na vida, toda provisão que nós alcançamos vem das mãos de Deus. Olha o versículo 18 que o Senhor diz: pelo contrário, lembrem-se que o seu Deus, do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas. O versículo 17, o Senhor está dizendo aí: não pensem que foi a força e o poder de vocês que conseguiram essas riquezas. Você sabe o que Deus está fazendo com Israel aqui, por amor a nós, por amor a Israel? Ele está dizendo: quando vocês entrarem na terra, quando vocês conquistarem as promessas, quando vocês prosperarem, vai chegar um momento que vocês vão ser tentados a dizer que foi a força de vocês, que foi o braço de vocês, que foi a capacidade de vocês. Irmãos, quando a gente não aprende no deserto, nós crescemos na soberba e na autossuficiência. Mas quando a gente aprende no deserto, nós vamos percebendo que a gente não vive só de pão, as coisas naturais, a gente vive daquilo que procede da boca de Deus, é Ele que nos sustenta, é o maná, é o sustento do céu, que realmente que nos alimenta, e nós vamos perceber o seguinte: tudo que temos vem das mãos dEle,
Tudo que nós temos, e por isso nós vamos manter a fidelidade a Ele. Por isso nós vamos, amado, quantas pessoas se perderam na prosperidade? Há 2 momentos na nossa vida que nós vamos ser muito tentados: quando a gente tiver pouco e quando a gente tiver muito. Por isso, na sabedoria de Deus, em Eclesiastes, Salomão diz que às vezes não é bom nem ter muito, nem ter pouco, mas que Deus nos deu o suficiente. Na verdade, na graça de Deus, amado, Deus quer dar aos seus filhos um coração tão dependente dEle, que Deus pode nos colocar sobre o muito, e a gente continuar amando o Senhor acima de todas as coisas, e não nos apegando às coisas que Ele nos deu, lembrando sempre que Ele é tudo o que nós temos. E nessa graça e sabedoria de Deus também, Deus pode nos permitir, como o apóstolo Paulo diz, a ter pouco, a passar por escassez e continuar amando a Jesus no mesmo nível, porque Ele é tudo. Quando Deus é tudo, o pouco e nem o muito vai afetar a minha fé, minha obediência e minha alegria, porque Ele é tudo. Na verdade, a nossa fé em Cristo Jesus, o Messias e Yeshua, deveria ser uma fé tão convicta e tão amorosa, que se Ele nos der mais, nós não vamos ficar mais felizes. Se Ele tirar o que temos, nós não vamos ficar mais tristes, porque Ele é tudo que nós temos. Deserto ajuda a gente, irmãos, ensina a gente, quando a gente se submete, sim, a não se esquecer do Senhor depois que a gente prospera. Então Deus está dizendo, não diga que foi o seu braço. Quantas pessoas dizem isso? Meu braço, meu estudo, meu esforço. Certamente Deus vai usar o nosso trabalho, mas se não for o Senhor, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Em vão trabalham os que edificam a família, se o Senhor não edificar a casa. Amado, tudo que você tem e é graça e misericórdia do nosso Deus eterno, Yahvé, o Senhor. E em último lugar, quinto propósito do deserto, é para que a gente compreenda a paternidade de Deus, através da sua disciplina. Deus deixa claro aqui no Deuteronômio capítulo 8, eu levei vocês para o deserto, para ensinar vocês a depender só de mim, a levar vocês a um quebrantamento e humildade, e para que vocês entendam uma coisa: o pai que ama disciplina os seus filhos. Versículo 5, o Senhor não deixa isso muito claro? Portanto, saibam em seu coração, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Amado, muitas pessoas entendem errado a palavra disciplina. Disciplina não é brigar ou chamar a atenção. Disciplina é treinar o filho, é uma admoestação para o seu crescimento. É você olhar para uma criança e dizer: não coloque a mão aí nesse fogo, não é porque se você colocar a mão eu vou te bater, é porque o fogo vai te queimar. Deus nos disciplina, quando nós estamos saindo do seu caminho, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos exortar, e a Bíblia diz que se nós ficarmos sem exortação e disciplina, nós estamos nos tornando bastardos, filhos ilegítimos, filhos fora da aliança. Então louve a Deus quando você percebe que Ele está te corrigindo, te exortando, abatendo o seu orgulho. Louve a Deus quando você percebe que Deus está usando pessoas para poder te exortar e te chamar a uma centralidade bíblica, centralidade da essência do Evangelho. Louve o Senhor quando Ele te disciplina, Ele te exorta. Louve o Senhor porque isso é marca dos filhos de Deus. O Pai disciplina os filhos que ama. A nossa sociedade, que a cada dia está mais deformada pela ação das trevas que crescem em toda a terra, ela diz que quem ama aceita tudo. A Bíblia diz que quem ama fala a verdade. A maior expressão de amor que você pode demonstrar por alguém é falar a verdade para ela. E a Bíblia diz para falarmos a verdade em amor. É uma verdade para libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. O Pai, o nosso Deus, Ele nunca vai ser superficial. Ele não vai falar algo para nos agradar, Ele vai falar algo para nos transformar, para nos santificar, para nos libertar. Quando o Senhor Jesus pregava, você acha que as pessoas ficavam maravilhadas e diziam: quanto amor neste homem? Não,
As pessoas, quando ouviam Jesus, na sua maioria diziam: que palavras duras, que palavras com autoridade. Mas elas ficavam maravilhadas, porque ele falava com autoridade, e a palavra que saía dos lábios dele transformava, libertava aqueles que criam, aqueles que queriam se submeter à verdade, porque a Bíblia diz que os homens que rejeitaram a Jesus é porque eles amaram mais as trevas do que a luz, mas aquele que ama a luz se aproxima dele e é por ele liberto, purificado, santificado pela sua palavra. Quem cria em Jesus dizia: só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quem não cria, dizia: ele é muito duro. É certo que as palavras duras de Jesus são palavras de amor. Então eu concluo nossa palavra em Deuteronômio capítulo 8, lembrando aos irmãos que o chamado de Deus é para que a gente o ame, e o deserto vai revelar o nível do nosso amor, para que a gente possa não ficar frustrado, mas para que a gente possa sempre estar disposto a renovar, reaquecer o nosso amor por Ele, porque Ele nos ama no deserto, Ele nos ama, e inclusive quando nós erramos, Ele continua nos amando, mas Ele nos ama a ponto de nos levar ao deserto para nos santificar mais. Nós precisamos compreender: o deserto é pedagógico, o deserto é terapêutico. O deserto não é uma pausa na sua caminhada. Eu estava caminhando tão bem, veio o deserto. Não, o deserto é parte do seu chamado. Ele nos chamou para a alegria e para o sofrimento, para nos purificar com propósito. O deserto tem propósito, e o texto é muito claro quando diz que Deus vai fazer algumas coisas neste deserto. Deus vai fazer, Ele vai nos levar ao deserto, Ele vai nos sustentar no deserto, Ele vai nos ensinar no deserto, e Ele vai nos tirar do deserto. Mas é uma lei do deserto que nós sempre nos lembramos: desertos só saem aqueles que são aprovados. Essa é a lei do deserto: ou você é aprovado, ou você não sai dele. Que Deus nos dê graça suficiente para discernir e aprender nos desertos, para sempre estarmos entrando e tomando posse das promessas e dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas em Cristo Jesus. Pai amado, que a Tua palavra aqui é tão poderosa, gloriosa, santa, entre em nossos corações, renove a nossa mente e nos transforme a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça conosco aquilo que em Deuteronômio nós temos aprendido, que o Senhor venha a talhar em nosso coração a Tua palavra, gravar em nosso coração a Tua palavra, que ao nos encher dela, ouvir a Tua palavra, nós possamos estar sendo transformados em nossa natureza, a cada dia nos tornando mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, e queremos te agradecer pelos desertos que o Senhor já permitiu em nossa vida e que nos aperfeiçoaram até aqui, e queremos orar para que o Senhor nos dê discernimento em cada deserto que vai fazer parte da nossa caminhada até a Canaã celestial, em nome de Jesus. Amém, Senhor.